Olá, pessoal! Nós estamos aqui no segundo episódio do nosso Expert Brasil Connection, um podcast que fala sobre negócios, empreendedorismo, tecnologia, inovação. E meu nome é Getúlio Faria, sou advogado, empresário, CEO da Expert Brasil Soluções Corporativas, DPO certificado pela Exim e membro do comitê jurídico da NPPD e membro da Associação de DPOs de Portugal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante na área corporativa, que está se tornando uma grande preocupação para as empresas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E nesse espaço, que nós temos aqui no Expert Brasil Connection, é um espaço de debates, de aprendizado, sobre negócios, gestão, tecnologia. Nós estamos recebendo no nosso segundo episódio duas grandes especialistas na área de proteção de dados e privacidade, que são as nossas colegas advogadas, a doutora Caroline Mello e a doutora Marcilete Cardoso. Vou falar rapidamente, explicando quem são essas especialistas. A doutora Caroline Mello é advogada, especialista em direito digital e proteção de dados, pós-graduada em direito imobiliário, DPO, Data Protection Officer, membro da Comissão de Direito Digital e Internet da OABGO, trabalha com LGPD desde 2019 e é consultora de proteção de dados e encarregada de dados de um grande grupo empresarial. Bom dia, doutora Carol. Bom dia, doutor Getúlio. A doutora Marcilete Cardoso é advogada com 10 anos de carreira, consultora em proteção de dados desde 2020, mediadora e conciliadora no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, especialista em proteção de dados e contratos na LGPD, especialista em direito e processo eleitoral, pós-graduanda em direito imobiliário e membro da Comissão de Direito Digital e Internet da OAB. Bom dia, doutora Marcilete. Bom dia, doutor Getúlio. Bom, para nós é um prazer poder recebê-las, no Expert Brasil Connection, nesse nosso segundo episódio, para falar de um tema tão importante que é a LGPD. Cada dia mais nós temos tido uma preocupação por parte dos empresários e, para mim, especialmente, é uma grande satisfação tê-las, nesse episódio. Teremos muito a participação de vocês dentro do nosso podcast, vocês como nossas parceiras, como integrantes, do nosso time de consultoria da Expert Brasil, na área de proteção de dados e privacidade, e para nós vai ser uma honra poder compartilhar essas experiências, esse momento bacana, de poder levar informações de qualidade para os nossos telespectadores do nosso programa, do nosso podcast. Vamos começar, pessoal. Como surgiu a LGPD na vida de vocês? Doutora Marcilete. Bom, eu conheci a LGPD no ano de 2019, fui auxiliar uma colega na na dissertação dela de mestrado. E foi quando eu conheci a LGPD e me encantei, gostei, comecei a estudar e fui aprofundando e decidi que eu queria trabalhar com a LGPD. Então, desde então, eu estou trabalhando aí com adequações de empresas e gosto muito mesmo de atuar com a LGPD. É uma área que desafia a gente o tempo todo, porque você realmente precisa sair da bolha, precisa buscar novos aprendizados e também você leva a transformação tanto para as empresas quanto para o titular de dados. Então, assim, para mim é uma honra trabalhar com a LGPD e ajudar as empresas nesse momento. E além de ser um tema, muito desafiador. Muito desafiador, muito. Maravilha. Doutora Caroline Mello, como surgiu a LGPD na sua vida? Vamos lá, Primeiramente, é um prazer fazer parte desse projeto, de levar conscientização para as empresas, para quem aí está nos ouvindo, porque nós sabemos que a LGPD ainda é um tema muito novo, que gera ainda muitas dúvidas para as pessoas, inclusive para os empresários, E aí, como que
eu tive o meu primeiro contato com a LGPD. Na verdade, eu concluí a faculdade em dezembro de 2019 e eu estava inquieta porque eu não queria a advocacia tradicional. Desde o início da faculdade, eu sempre tive isso na minha mente. E ali, fazendo algumas pesquisas diárias, né? Áreas de grande impacto que cairia mesmo, né? Futuramente seria algo novo no mercado do direito. Eu me deparei com uma postagem de Instagram de um curso. E eu fui buscar, eu falei, nunca ouvi dessa lei, eu vou ler essa lei. E ali eu falei, eu vou buscar mais informação. E foi aí que começou, né? Comecei a estudar, comecei a ver que aquilo ali era algo novo no mercado, não havia profissionais para atuar nessa área. E eu sempre digo que eu gosto de coisas novas, coisas que nos desafia, que não tem Ctrl+C nem Ctrl+V. Você precisa ali, como a doutora falou, sair da caixinha, executar, ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente tenta novamente. Então, foi daí que entrou na minha vida e até agora está na minha vida. Eu acredito que ela não vai sair. Muito bom, muito bom. Agora já vamos pegar um gancho, Carol. O que é a LGPD e qual é o objetivo dessa lei? O que ela vem trazer, né, principalmente no âmbito das empresas, para a realidade de vida dos empresários? A LGPD, ela é uma lei específica a qual nós não tínhamos no nosso país e chegou para trazer regras. O que seriam essas regras? Regras que vai dizer para a empresa, para os órgãos públicos, como agora vai ser tratados os dados pessoais dentro das empresas e dentro dos órgãos públicos. Antes da legislação, não havia nenhuma norma específica que tratava esses requisitos. Ou seja, se tratava dados de consumidor, de prospecto, do cidadão, da forma que pretendiam. E para o leigo, né, para as pessoas que não são técnicas e da área jurídica, o que é tratar um dado? Tratar o dado é tudo que se faz com um dado pessoal. Eu pego um dado e utilizo... Dado da pessoa física. Isso, pessoa física, né? Nome, CPF, endereço, localização, a sua digital, né? Existem dados que a gente sabe que que é dados, é claro para nós. Mas existem dados que, olhando a olho nu, nós não sabemos. Um especialista que vai conseguir identificar que aqueles dados estão inclusos dentro do rol ali da LGPD. Então, o que acontece? A LGPD, ela veio para trazer essas regras e é a Lei Geral de Proteção de Dados Nacional, a qual as empresas e os órgãos públicos, a partir de agora, já tem 3 anos que entrou em vigor, que as empresas e os órgãos públicos precisam obedecer, submeter a essa legislação. Ou seja, o objetivo dessa lei é fazer com que as empresas, né, tenham cuidado, não só as empresas, mas também os órgãos públicos, Exato. Venham a cuidar, ter um tratamento diferenciado com os dados das pessoas físicas, do cidadão como um todo. Seria isso? Exatamente. Perfeito. Doutora Marcelete, o que significa a LGPD para as empresas? As obrigações, as responsabilidades, a necessidade de adequação. O que a LGPD vem mudar no dia a dia das empresas? Eu gosto de dizer que é muito mais do que uma obrigação legal, né? Nós vivemos em um mundo corporativo onde as empresas elas prosperam, elas inovam e constroem relações com seus clientes. E como que elas fazem isso? Por meio do tratamento de dados pessoais, né? E aí é nesse cenário que o tratamento de dados pessoais, ele ganha um novo significado. Então, a LGPD, ela traz, até como a doutora Carol, que pontuou muito bem, responsabilidades para a empresa, tais como a transparência, que inclusive é uma palavra de ordem, né, quando o assunto é LGPD, que significa o quê? Significa a empresa trazer clareza para o titular de dados de como ela trata esses dados, né? Como que ela faz esse armazenamento, por que que ela coleta esse dado, por que que ela precisa, ela faz um compartilhamento desses dados, por quanto tempo esses dados vão ficar no seu banco de dados, a minimização, né, que é a coleta
minimizada é coletar somente dados que são necessários para o cumprimento daquela finalidade proposta. Então, a LGPD, ela traz essas responsabilidades para a empresa. É a adoção de medidas técnicas e capazes de garantir a proteção dos dados pessoais, das informações pessoais. Perfeito. Então, a empresa ela tem que mostrar por que que ela trata, para que ela trata aqueles dados e como, né? A forma que ela está fazendo, como ela Exatamente. está armazenando esses dados, por quanto tempo ela vai armazenar, né? Fazer esse tratamento apenas com aqueles dados que são essenciais, né, para aquela relação que ela tem com o cliente, seria mais ou menos isso. Sim, isso. E mais ainda, né? A LGPD, ela reforça a importância da mudança na cultura corporativa, voltada para a proteção e privacidade dos dados pessoais. Então, é extremamente importante, né? Não basta a empresa adotar todas essas responsabilidades, né? Trazer transparência, fazer uma coleta minimizada, trazer segurança e não ter uma cultura implementada ali dentro da empresa. Então, é essencial e então ela precisa. A LGPD traz essa reflexão para as empresas, né? Para repensar essa mudança cultural quando o assunto é informações pessoais. Perfeito, perfeito. Carol, por que que a proteção de dados, ela nunca foi tão importante para as empresas como é hoje, né? Principalmente nesse mundo hoje que a gente vive, totalmente globalizado, que a gente tem aí uma infinidade de informações, de dados junto às empresas, que são manuseados, né, diariamente, o tráfego de informações é muito grande. Por que que essa proteção ela nunca foi tão importante como ela está sendo agora? Na verdade, eu falo que pós-pandemia nós saímos do analógico e fomos para o digital. Então, a LGPD, por mais que a gente questiona que ela demorou vir, né, a sua aplicabilidade demorou a acontecer no Brasil, mas eu falo que chegou num momento crucial, que foi onde houve uma migração, até mesmo de estilo de trabalho, estilo de vida. Hoje, o digital, quem não está no digital, não está. Então, só que isso traz também uma preocupação, que é o quê? Tudo que nós fazemos nas redes fica registrado. Tudo que fazemos online fica registrado. E esse registro, ele fala de nós, né? E quando fala de nós, nos identifica, dados pessoais. Então, os dados, ele vem trazer a nossa personalidade, esse registro vem trazer também o nosso consumo, né? O que gostamos, o que não gostamos. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas em mãos erradas, isso pode trazer um prejuízo, um dano para o titular. Né? Hoje nós temos aí um índice muito grande de crimes digitais, né? E o que acontece? Eu sempre falo, eu até comentei com a doutora esses dias, que como que se aplica um golpe digital? O que aquele criminoso digital precisa? De dados. Antes dele projetar um golpe, ele precisa estudar, né, as vítimas, vamos dizer assim. Então, aonde que ele consegue esses dados? Aonde está esses dados? Então, vazaram dados. E muitas das vezes nós temos que mudar, como a doutora falou, a nossa cultura como titular. Por que não questionar quando você chega... Os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos. Por que não questionar quando você chega para comprar um produto e pede seu CPF? Vamos fazer um cadastro para ganhar desconto? A gente imediatamente entrega e não questiona. Então, começa por nós essa mudança. Porque quando eu entrego para uma empresa uma informação minha, para onde vai aquela informação? Nós temos que questionar, e é um direito do Será titular. Se aqueles dados não vão ser vazados e vendidos, né, no mercado de forma irregular, e isso ser utilizado como instrumento para praticar crimes contra você, né? Exatamente. Pessoas mal intencionadas, por organizações criminosas, né? Exatamente. E hoje, assim, eu falo que eles têm estudado muito, né? Esse mercado evoluído, estão, parece que anos-luz, né? De nós. Então, a gente também tem que fazer essa... Eu sempre digo que a bandidagem, ela anda muito à frente, né? Das pessoas que são honestas, né? Exatamente, é o que acontece. Vamos lá. Marcilete, o que as empresas... na prática, elas ganham, né, ao buscar
uma adequação, estarem adequadas, protegerem devidamente os dados pessoais dos seus clientes, dos seus colaboradores, o que que isso representa de ganho, né, na prática para as empresas? Doutor Getúlio, eu acredito, né, que ela só tem a ganhar, muito mesmo, porque como a doutora Carol falou, os dados são extremamente importantes para uma empresa. A gente não consegue nem imaginar uma empresa funcionando sem dados hoje, né? Até tem a fala que sempre corre, que os dados é o principal ativo das empresas. E isso é ótimo. Nós, como titular de dados, gostamos de receber da empresa um serviço personalizado, um produto personalizado, né, que atenda de imediato às nossas expectativas. E as empresas conseguem fazer essa entrega por meio do tratamento de nossos dados. Então, enquanto os dados é o principal ativo das empresas, o tempo é o nosso principal ativo. Mas elas precisam fazer isso de uma forma muito responsável. E quando a empresa faz isso, ela só tem a ganhar. Ela vai ganhar em inovação, vantagem competitiva, processos organizados, né, internamente, tanto A própria externamente. imagem dela, Também né? a própria imagem reforça a marca dela, né, dá mais sustentabilidade para a marca dela. É a possibilidade de ter condutas alinhadas ali dos seus colaboradores, porque tem vários treinamentos que é feito e vai trazer esse alinhamento de condutas e mais ainda a credibilidade. E eu falo que uma empresa que ela consegue trazer, que ela respeita a proteção e a privacidade dos dados pessoais que ela coleta, que ela trata ali, ela vai ter muito mais possibilidade de ter clientes confiáveis, clientes que sentem-se seguros em ser parte ali daquela empresa, né? E uma vez que você tem clientes confiáveis, você tem clientes fiéis. Então, para mim, a empresa só tem a ganhar. Tá. Carol, como que a pessoa no dia a dia, né, nós como titulares de dados, como cidadão, a gente pode proteger os nossos dados? Medidas, orientações, o que que a gente, como cidadão, a gente pode fazer para proteger minimamente os nossos dados pessoais? Na verdade, começando aí para uma mudança de mente mesmo, né? Observar aquilo que é necessário na hora de entregar ou no estabelecimento. E a gente pode observar o seguinte: desde o momento que a gente acorda, há tratamento de dados. Então, como que é feito esse tratamento de dados? Né? A gente ficar alerta, ter uma visão mais de titular. Eu sempre falo que os dados é a pessoa. Não existe Carolina sem dados da Carolina. Então, os dados da Carolina faz parte da Carolina, como eu falei, personalidade, né, o consumo da Carolina, enfim. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, vou entrar aqui dentro do mundo corporativo. O colaborador, ele tem várias formas de proteger os seus dados e também da empresa com a qual ele trabalha. Bloqueando tela do seu computador quando ele vai sair, o famoso post-it que a gente deixa ali pregadinho, as senhas para acessar o nosso computador, ler ali os documentos da empresa, por exemplo, trazendo normas de segurança. O departamento de RH também obedecer às normas que foi estabelecida em relação de proteção de dados, porque as normas ali dentro do RH, eles possuem informações, muitas das vezes sensíveis do colaborador. Então, dentro da empresa, existem várias medidas que precisam ser tomadas. Porque quando aquele colaborador sai da empresa, ali ele é um titular colaborador, e quando ele sai, ele é um titular. Então, ele precisa sim, os dados dele precisam também ser guardados pela empresa e ele precisa guardar ali as informações que foram passadas de outros titulares dentro das empresas. Então, formas, né? Eu sempre falo que a principal é o questionamento de nós titulares no nosso dia a dia referente à entrega de informações. Eu sempre falo, hoje nós temos aí o vício, né? Eu falo que é a prática mesmo, a praticidade de adquirir muitas coisas pela internet. É mais fácil, a gente precisa, como a doutora falou, a gente economiza tempo. Então, quando nós vamos ali adquirir um serviço, por exemplo, um produto na internet, verificar se aquele site realmente é um site verdadeiro, né? Se não é um fake ali, querendo ali
me dar um golpe, por exemplo. Então, tem várias formas que a gente pode proteger. Eu acho que começa mesmo a mudança da nossa mente, estar mais atentos, ser mais maliciosos e entender que quando eu entrego os meus dados, eu estou entregando ali a minha vida, né? Perfeito. Agora vamos falar de um outro tema que refere-se aos direitos dos titulares, né? Como que esses direitos, Márcia, eles são aplicados em relação ao titular e também no dia a dia das empresas? Como que as empresas elas vão garantir, né, o cumprimento desses direitos que estão previstos, né? São direitos dos titulares previstos pela LGPD. Como que isso vai se dar no dia a dia das empresas? Sim. Um dos propósitos da LGPD foi trazer o equilíbrio, né, entre o titular de dados e o agente de tratamentos, que aí é a empresa, são os órgãos públicos, os profissionais liberais. E ela traz vários direitos aí, né, que é extremamente importante. Aliás, os direitos dos titulares é um dos pilares da LGPD, né? Nós temos ali 3 pilares, que são o cumprimento dos princípios, as hipóteses que justificam o tratamento de dados, e está ali os direitos dos titulares de dados. E quando a LGPD traz esses direitos, na verdade, ela está dizendo para o titular de dados, seus dados, suas regras. Então, assim, é aquilo que a doutora Carol trouxe muito bem, né, para o titular de dados, buscar, questionar em relação aos seus dados. Então, assim, do ponto de vista do titular de dados, a LGPD traz ali o direito dele saber da empresa quais dados estão sendo tratados, por que que estão sendo tratados, né? Então, a LGPD traz o direito de confirmação, se a empresa tem ou não os seus dados, o direito de acesso, o direito de correção, se porventura o titular encontra ali um dado seu com algum erro, ela pode pedir a solicitar à empresa que esse dado seja corrigido. Tem o Ou direito seja, a lei deu uma maior autonomia autonomia. para o titular dos dados e em relação à transparência, né, e saber para que a empresa está usando ou não, permitir ou não o uso daqueles dados, seria isso, né? Sim, exatamente. Então é o direito dela saber, né, como que esses dados meus estão sendo tratados, como que a empresa está cuidando dos meus dados. Então, ela tem o direito ali de saber e traz o direito de portabilidade, compartilhamento, saber se a empresa está compartilhando os seus dados, com quem que ela está compartilhando, né? Eliminação, quando for um dado tratado de forma incorreta ou desnecessário, o titular de dados pode solicitar que aquele dado seja excluído. Revogação do consentimento. Então, assim, a LGPD trouxe vários direitos para o titular de dados com o intuito de trazer esse equilíbrio entre as partes. Assim como foi com o CDC, né? O CDC ele vem com essa proposta de trazer o equilíbrio entre fornecedor e consumidor. Assim é a LGPD. Ela traz esse equilíbrio. E do ponto de vista das empresas, né, como que esses direitos dos titulares impactam as empresas, é a necessidade da empresa conhecer esses direitos e ter um processo ali bem definido de resposta a esses direitos. Porque o que acontece? Quando a empresa ela deixa de responder a um desses direitos, gera um outro direito para o titular de dados, que é o direito de petição. Ele pode ir até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e peticionar, informando, o controlador, que é a empresa tal, não atendeu a minha solicitação quanto ao meu direito. Perfeito. E também ainda pode ir a juízo, né? Pode peticionar. Inclusive, hoje nós já temos um número considerável de ações civil com obrigação de fazer. Ou seja, a empresa ela deixou de cumprir de responder um desses direitos do titular de dados. Então, é super importante que a empresa tenha um processo bem definido de como que ela vai responder, qual será a pessoa que vai ficar responsável por responder. A LGPD, ela traz alguns requisitos para que esse atendimento seja feito. Tá. Carol, normalmente quando uma lei entra em vigor, né, e a LGPD é uma lei relativamente recente, né, de 2018, mas que passou a ter vigência em 2020,
surgem-se muitas ideias falsas, muitos mitos, muitas dúvidas, né, sobre as leis. E especialmente a LGPD, que trata de proteção de dados, que é uma cultura relativamente nova no Brasil, né? Nós estamos engatinhando quando se trata de proteger dados pessoais, comparando com outros países, principalmente na Europa, né? É, quais os maiores mitos que nós temos em relação à LGPD? Eu falo que são vários, mas eu até separei aqui alguns que a gente ouve mais, né, do que outros. O primeiro é que a LGPD não vai pegar, que a LGPD é uma lei de modinha, que logo, logo passa. Só que a gente está vendo totalmente o oposto, né, doutora Marcilete? Totalmente. Totalmente. Eu falo que a NPD, ela tem juntado esforços para fazer cumprir essa legislação. Hoje a gente tem um acesso muito fácil às denúncias, né? A gente pode entrar no site e fazer as denúncias. E ela está tendo o compromisso, inclusive, de dar continuidade nessas denúncias, fiscalizar essas denúncias. Então, Isso você está falando em relação à autoridade nacional, a ANPD. Isso, exatamente. Então, a LGPD, essa questão de a LGPD não vai pegar, ela já caiu por terra, porque ela já está funcionando a todo vapor. Nós tivemos aí uma realidade recentemente da primeira multa, então esse mito aqui já vamos riscar do papel e se for criar outro, crie-se outro, mas esse ele não pode existir mais. Foi a primeira multa que foi aplicada pela ANPD. Isso, exatamente. Empresa de qual segmento? Telecomunicação. Telecomunicações, tá. Agora, Marcelete, quais são os maiores, os desafios mais comuns, né, que as empresas enfrentam no processo de implementação? Agora vamos falar sobre o aspecto mais prático, né, da LGPD no dia a dia das empresas, dentro das relações com os clientes, com os seus fornecedores, parceiros de negócio. Quais são os maiores desafios do processo de implementação da LGPD? Sim. Até eu percebo que da minha atuação prática, quando você fala em um programa de conformidade com a LGPD, ele traz, né, nós até falamos isso inicialmente, vários desafios. Tanto para a empresa que vai implementar, quanto para a consultoria, né, o profissional que vai ficar ali responsável por fazer essa implementação. E da minha percepção, os dois desafios que são muito presentes e bem comuns às empresas que eu percebo é a questão da cultura, né, da mudança cultural e da continuidade do programa de conformidade com a LGPD. Porque o programa de conformidade ele não se encerra quando a consultoria entrega o seu trabalho. Porque, assim, tem os entregáveis que compõem de vários documentos, que inclusive a empresa vai utilizar para fazer comprovação, né, da adequação. Ou seja, à medida com que ela vai fazendo o processo de adequação, vão sendo feitos documentos, né, que fazem parte da comprovação desse processo, Exatamente, sim, que faz parte da comprovação, caso venha a ser solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse é um dos maiores desafios. Dentro de uma desafios. fiscalização, por exemplo. Dentro de uma fiscalização, por exemplo, né, no caso, como a doutora Carol falou, às vezes recebe uma denúncia de que a empresa não está tratando dados, mas a empresa tem ali toda uma parte documental para ela fazer prova de que está assim, né? Mas, além disso, que é a mudança cultural, né, que faz a prova disso também. Então, o que eu percebo é que o maior desafio é dar essa continuidade. Porque precisa dar continuidade, né? Precisa monitorar esse programa que foi implementado ali para verificar se as medidas que foram adotadas estão realmente sendo eficazes para garantir a proteção e a privacidade dos dados. Tá. E a questão da mudança cultural também, né? A gente não consegue fazer uma mudança cultural apenas com uma palestra de conscientização. Então, precisa ter um trabalho ali rotineiro mesmo. Workshops, palestras, treinamentos. E eu gosto muito de utilizar material impressos
que são cartilhas que você confecciona, né, e distribui ali com os colaboradores, trazendo informações sobre a proteção de dados, atualizações, porque é um mercado que atualiza o tempo todo, né? Todos os dias nós temos atualizações. Perfeito. Agora, Carol, uma dúvida assim recorrente, né, principalmente dos empresários, é a respeito do processo de adequação. Como que a empresa dele ela vai se adequar à LGPD? Isso é feito por etapas? Mais ou menos quanto tempo leva um processo de adequação? Dependendo do porte da empresa, a quantidade de funcionários. Como que funciona o processo de adequação na prática dentro das empresas? Isso é uma dúvida e uma preocupação, né, das empresas, porque você pegar uma lei e transformar ela em uma forma prática. Por isso a importância de um profissional especializado na área, porque ele vai entender. Primeiramente, o profissional ele chega na empresa e ele vai entender o segmento daquela empresa, a forma operacional que acontece, os processos internos. E eu falo que o programa de governança, né, que nós falamos, programa de implementação LGPD, cada empresa ela vai ter uma forma individual de seguir. Não necessariamente uma adequação que eu faço em uma empresa X, eu vou fazer numa empresa Y. Por isso da importância do profissional. Então ele chega, ele vai analisar. Existem algumas fases, né, que é a conscientização, o mapeamento dos processos internos, o levantamento de risco daqueles processos que nós levantamos, análise de risco e a implementação para sanar ou diminuir aqueles riscos. Então, é tudo uma questão de análise, porque primeiro o profissional ele vai analisar a LGPD de acordo com aquela empresa diretamente. Porque, às vezes, um processo... De acordo com a realidade interna dele. Exatamente. Porque, às vezes, uma forma de alteração de um processo interno, por exemplo, dentro do RH, na forma de recrutamento e seleção, não é a mesma que eu vou aplicar dentro do processo de recrutamento e seleção de uma outra empresa. Às vezes vai trazer, nessa vai dar certo, mas nessa aqui vai trazer prejuízo. Então, eu sempre falo, nós sempre comentamos, né, doutora? Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Esses dias É algo personalizado. Exato. E adequado à realidade da empresa. Exato. E pode ser que nós achamos que aquilo ali vai dar certo, mas quando a gente finaliza, não colou. Está travando a operação da empresa. Porque, assim, a lei, ela veio para, sim, trazer normas, regras, requisitos. O empresário tem que cumprir, certo? Mas a lei não pode parar a operação da empresa. A empresa precisa que o capital entre, que as vendas entrem, né? Que os serviços ou produtos sejam vendidos. Então, a LGPD não pode travar. Então, questão do tempo, né? Que você me perguntou. O tempo varia. Quantidade de funcionário, quantidade de departamento, quantidade de CNPJ, porque às vezes é um grupo. O tipo de dados que traz. O tipo de dados, se é sensível, se é comum. Então, não tem como, e a gente recebe muito isso. Carol, quanto que você cobra para adequar a minha empresa? Não tem como eu responder. Depende, N perguntas que nós precisamos fazer, ter um contato direto com o dono dessa empresa, o diretor, o CEO, enfim, sentar, bater um papo, entender as dores daquela empresa, por que ele está nos procurando, primeiramente, em referente à LGPD. Qual que é a dor dele? E a gente vai ouvir. A gente às vezes faz uma visita na empresa, né, Marci? Né? Verifica ali faz como todo que funciona. Isso, aí sim a gente pode sentar e discutir valores, tempo, um cronograma que vai ser implantado, finalizado e posteriormente monitorado com a presença de um encarregado de dados ali dentro da empresa. Perfeito. Agora, para a gente entender, porque essa é uma das maiores preocupações que o empresário tem, é quanto aos riscos dele sofrer penalidades, principalmente multas, suspensão do acesso, né, aos dados pessoais, não poder trabalhar com os dados pessoais, em razão de fiscalização, né, de penalidades que serão aplicadas pela ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
E, assim, qual é o papel, Marcelete, papel da ANPD em relação à adequação das empresas, quais são os tipos de penalidade que ela pode aplicar, que a ANPD ela vai fazer em relação às empresas, que ela pode fazer? Sim, a ANPD, né, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é uma autarquia federal e tem aí como zelar, um dos deveres dela é zelar pelo cumprimento da LGPD. E também ela traz várias regulamentações, né, algumas lacunas que a legislação traz, ela vem regulamentando. E então, como a função de zelar, né, pelo cumprimento da LGPD, ela pode sim aplicar, né, várias sanções. Nós temos aí desde a advertência até a eliminação, né, dos dados pessoais. Então, tem a suspensão, tem a advertência, tem a questão das multas que podem chegar até, salvo engano, 50 milhões, né, até 50 milhões. E inclusive, ela tem hoje uma atuação muito presente, tanto que a gente já tem, né, depois de 3 anos de LGPD, ela já aplicou a primeira multa, como a doutora Carol até já comentou aqui. Então, já houve essa aplicabilidade por descumprimento, né, a empresa descumpriu a LGPD. E a regulamentação da parte de sanções foi muito recente, né? Foi Então, agora recente. que ela está efetivamente autorizada, né, a fazer essas fiscalizações no sentido de aplicar a penalidade, seria isso, Não, né? sim, porque ela teve um processo de regulamentação, né? Como eu disse, um dos papéis dela é normatizar aquelas lacunas que a LGPD traz. E ela precisava de ter um processo de fiscalizatório, um normativo que trazia uma dosimetria para as penas. Por isso que ela demorou, passaram esses 3 anos, né, para ela trazer a primeira multa. E também ela teve um primeiro momento muito educativo. Então, ela trouxe esse momento educativo enquanto ela regulamentava essa questão da fiscalização, de trazer a dosimetria. E agora, hoje, não. Hoje, ela já tem todo o processo pronto para que ela possa fazer a aplicabilidade das sanções por descumprimento à LGPD. Tá. Carol, já em relação àqueles que são obrigados ao cumprimento da LGPD, ela se aplica indistintamente a todas as empresas que estão, tanto empresas brasileiras quanto estrangeiras, a órgãos públicos, a profissionais liberais, né, enquanto pessoas físicas que tratam os dados, por exemplo, médicos, dentistas, advogados. Quem está obrigado ao cumprimento da LGPD? Você falou um rol aí bem extenso e é exatamente isso. A LGPD, ela traz aí todos, eu sempre coloco, todos que utilizam dados pessoais com uma finalidade econômica, ou seja, vai trazer dinheiro para o meu negócio. Então, trouxe dinheiro para o meu negócio, eu preciso tratar dados. Numa lojinha ali que vende roupa, utensílios, num bairro, ali existe um tratamento de dados. Ali eu tenho um cliente. Então, precisa sim passar. A diferença vai ser o processo de adequação, que vai ser mais simplificado do que outros. Outros vão ser mais complexos, outros não. Mas todos, farmácias, hospitais, empresas em geral, prestadoras de serviço, profissionais liberais, né? E o escritório de advocacia, por exemplo, todos precisam passar para um processo de adequação. Ninguém está isento de ter ali, de não ter ali a questão da NPD bater na sua porta, né? Todos nós estamos ali sujeitos disso acontecer um dia, né? Assim como foi esse caso aí, que muitos esperavam que essa primeira multa viria de uma grande empresa. Só que, na verdade, não, veio de uma microempresa. Então, todas essas empresas precisam estar atentos às regras, os requisitos e o melhor. Nós temos visto no mercado, ouvindo, né, do mercado, que, eu já estou adequado. Não, eu já fiz algumas alterações internas dentro da minha empresa. E, na verdade, não está, né? É um dos mitos. Falar que está adequado, mas quando chegar algo que
fala, olha, doutor Getúlio, me comprove que o seu escritório está adequado. Você precisa entregar ali as contraprovas, né? É o princípio da accountability, né? Ou seja, prestação de contas que né, a minha empresa está adequado. Então, muita coisa vai acontecer quando isso começar a acontecer, né? Essa prestação de contas ali, até mesmo do titular, né? Porque o titular pode sim exigir. Ah, você está adequado? Como que você trata os meus dados? E comprova, Me né? comprova. Como que você faz? Você tem relatório de impacto? Você tem sua política está atualizada? Como que você tem política de privacidade aí dentro da sua empresa? Me comprova. É um direito do titular. Não, e muitas vezes, assim, a gente vê a toda obrigação, né? A todo dever corresponde uma responsabilidade, né? E muitas vezes, se a empresa ela não está adequada, ela não está cumprindo aquilo que a lei determina, se ela não está respeitando os direitos do titular dos dados, ela pode estar sujeita, inclusive, à responsabilidade civil, sofrer ações na justiça, ser condenada a pagar uma indenização por desrespeitar, né, por não cumprir aquilo que a LGPD determina no sentido de proteger efetivamente os dados do titular de dados, né? Então, isso pode gerar um problema futuro muito grande para a empresa, Sim. né? Sim. É uma preocupação que a gente tem visto aí muito em relação aos empresários. Já caminhando para o final do nosso episódio, né, que passou tão rápido, Passou está mesmo. passando tão rápido, eu queria perguntar para a Marcelete, mas como que as empresas, né, elas são impactadas, né, nas suas relações com seus clientes, com seus fornecedores, com os seus parceiros, colaboradores, etc., pela LGPD? Como que a LGPD impacta essas relações? Sim, é extremamente importante esse ponto, porque ela traz, até a gente gosta de falar daquele efeito cascata, né? Principalmente aí quando fala dos parceiros, dos fornecedores, porque a empresa que estiver ali passando por um processo de adequação, os parceiros dela, os fornecedores, eles devem ser já notificados para que eles também passem pela adequação, porque a LGPD traz responsabilidades e então contratuais. Por que que é importante? Ser uma empresa que está adequada para que ela possa continuar com esse contrato aí com um parceiro, com um fornecedor, muito provavelmente, né, ela vai exigir que a empresa que não está adequada ainda esteja adequada. Então é esse impacto que ela traz, né, o Sou efeito pena até cascata. de rescindir um contrato. Exatamente, é esse efeito cascata. Olha, eu estou adequada e você é meu parceiro. E eu te dou a notificação ali, olha, se você não se adequar, eu vou ter que rescindir esse contrato. Porque ele não é seguro para mim, ele não traz segurança jurídica para mim se você também não estiver adequado. Né? Então, traz esse impacto. E para os clientes, é aquilo que eu disse inicialmente lá, que é se você demonstra para o cliente que você respeita a privacidade e proteção dos dados deles, você vai ter muito mais chance de manter aquele cliente ali com você. Você vai ter cliente fiel. E cliente fiel traz, inclusive, outros clientes para você. Né? E da mesma forma para os colaboradores, porque os colaboradores, eles são titulares de dados também. Então, a empresa, ela consegue fortalecer ainda mais também essa relação entre os colaboradores. Perfeito. Para a gente encerrar, eu gostaria assim, que vocês fizessem, né, uma orientação, desse dicas, né, para as pessoas que assistem o nosso podcast, tanto para o empresário, né, os cuidados, as orientações que a gente tem que passar para os empresários, né. Eu queria que você falasse em relação aos empresários e a Carol falasse as orientações para os titulares dos dados. O que nós, enquanto titular de dados, enquanto cidadãos, nós podemos exigir também os direitos e os cuidados que a gente deve ter em relação à LGPD no nosso dia a dia. Tá. Para as empresas, né, o empresário e os profissionais liberais, é que busquem a adequação à LGPD.
que entendam a necessidade, né, de implementar as diretrizes, as regras da LGPD, aí observando sempre a transparência, a boa-fé, adotando medidas técnicas e eficazes que sejam capazes de resguardar, de proteger, né, os dados, as informações pessoais da empresa. Um programa de conformidade, ele não vai eliminar os riscos, mas ele vai minimizar bastante os riscos. E para que eles atuem de forma preventiva, né? É muito Sai muito mais barato. muito mais barato. Porque às vezes a empresa pensa, tá, uma multa como essa que teve agora recentemente, talvez o valor dela não seja significativo para algumas empresas, mas a publicidade que é dada à multa põe em questão a marca da empresa, né? A reputação da empresa. Então, não esperem. Não esperem o pior acontecer, procurem, né? Procurem orientações de profissionais capacitados para que eles possam levar essa adequação para Tá. dentro de suas empresas. Eu queria que você deixasse aqui também o seu perfil no Instagram, para que as pessoas também possam estar te seguindo. Tá, eu agradeço já, tá, pela oportunidade de ter participado desse momento aqui, compartilhar aí os conhecimentos com a LGPD, uma legislação extremamente importante e que impactam a vida de todos nós. O meu arroba é Marcelete Cardoso. Tá bom. Doutora Carol, Para os titulares, eu quero alertar que eles são os principais fiscalizadores, né? Antes mesmo da NPD. Então, que eles venham estar atentos. Eu sempre falo, bato nessa tecla e vou continuar batendo. Vamos mudar a nossa mente em relação aos nossos dados. Nossos dados, eles podem ter um alcance que hoje nós não imaginamos, trazer prejuízos que muitas vezes nós não imaginamos, só sabemos depois que ocorre. Então, questione as empresas, estejam atentos em tudo que vai fazer, como acesso em site, entrega de informações em lojas físicas. Nós temos aí também o canal da NPD, que está acessível a todo titular. Tem dúvida, né? Entre em contato ali com a NPD, tem uma denúncia, entre em contato ali fazendo o registro da sua denúncia. Nós precisamos que a LGPD, ela cada dia mais, isso tem ocorrido, ganhe força, né? Para que essa cultura de entregar os nossos dados sem saber para quem e para onde vai, isso vai mudar e depende de nós, titulares. maravilha. Doutoras, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento, essa experiência, essa vivência, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, mostrado com detalhes a importância, né, do empresário estar atento à necessidade de fazer um processo de implementação, de adequação da empresa a essa nova legislação, evitando problemas futuros, evitando penalidades, multas, outros tipos de sanção, né? Isso é muito importante sempre o empresário ele ter essa visão de diminuir os riscos que a sua atividade tem e realmente a necessidade que eles venham a se adequar, né? Estar atento a essa nova legislação. E eu gostaria de agradecer imensamente a audiência de todos que assistiu o nosso podcast da Expert Brasil Connection e gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, comente, compartilhe com seus amigos, com seu amigo empresário, para que ele passe a conhecer um pouco mais, né? Esses conhecimentos que nós passamos aqui, que as doutoras passaram aqui com muito brilhantismo, e acompanhe os nossos podcasts, os nossos próximos episódios sobre diversos assuntos na área de inovação, na área do empreendedorismo, negócios, e espero você no próximo episódio. Obrigado.